Meus irmãos e minhas irmãs, chegou o dia de Pentecostes, tão esperado pela igreja. Lembra que os apóstolos e quem mais estava ali esperando? Maria. Nossa Senhora, a mãe de Jesus, estava lá com os apóstolos, ansiosa. É esse espírito que fez aquele Pedro, que negou Jesus, a dizer na hora da morte: não sou digno de que morrer como meu mestre morreu. Vira a cruz de cabeça para baixo. Só assim eu sou capaz de aceitar a mesma morte do meu mestre. Poxa, Pedro? Se tivesse alguém ali, fala: Pedro, é você? É, mas cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz as mães que foram abandonadas pelos maridos cuidar dos filhos com dupla jornada, dia e noite, acordar de madrugada, cedo, trabalhar fora. Como eu disse, o exemplo, a dona Dé, que estava aqui sábado, né? Ficou viúva com 5 filhos, o último no peito, no meio da roça, na casinha lá. E ela implorou pro dono da fazenda para que ela continuasse fazendo o trabalho que o marido fazia. Ela vestia uma roupa, ia lá, batia pasto, voltava, dava mamar com a criança, cuidava dos outros 4, voltava. Tem coisas extraordinárias, né? Que se a gente olha humanamente, e aí esse é um dos problemas, isso pode desanimar quando a gente vê essas pessoas heróicas, os santos, por exemplo, com tantas coisas que fizeram que assusta a gente. Porque o Espírito Santo é aquele que o Pai envia. Lembra que quando nós falamos não para Deus, o nosso corpo ficou pesado, as paixões desordenadas. O que quer dizer isso? Os meus desejos do corpo, eles não têm ordem. Aprende isso, gente, pelo amor de Deus. O que o corpo deseja não é ordenado para a salvação. É muito comum casais que às vezes perdem a paixão um com o outro. Isso não quer dizer nada, nada. Ou que um apaixona por outra pessoa. Pode acontecer. Ah, mas então errou o casamento? Não, o padre, eu posso apaixonar por alguém? Hã? Sim. Quer dizer que eu errei? Não, é porque a minha paixão, ela é cega, desordenada. Ela quer o bem agora. Se eu sou diabético e alguém põe uma torta, sei lá de quê, holandesa, chinesa, qualquer coisa, um ovo de Páscoa, o meu corpo vai falar: come, come. Eu não está nem aí se eu sou diabético ou não. O corpo nosso, também a honra está no corpo. Receber elogios. Nossa, Padre Pablo, você é diferente. O corpo gosta, né? Assim como não gosta das críticas, do que é amargo, do jejum, briga, né? Então, desde a ruptura com Deus, o nosso corpo não obedece mais para o alto. Ele nos puxa para baixo. Por isso que nós temos aí essa anarquia que tem na sociedade das pessoas que não educam o corpo. Que o São Paulo chama de carne. Que São João chama de quê? Mundo. Desejos mundanos. São Paulo, desejos da carne. Por isso que ele fala que a carne é contra o espírito. Bem, então o corpo ficou pesado. Além de tudo, quem fez a proposta para Adão e Eva? Demônio. Então, depois que ela aceitou, a humanidade ficou sob o jugo do demônio. Bem, o que Deus fez para nos resgatar? E encarnou o seu filho, que deu a vida, assumindo todas as consequências do pecado, morreu na cruz para provar que nos ama, e depois mandou o Espírito Santo em Pentecostes, para que nós tenhamos uma força maior do que a fraqueza do corpo. É o Espírito Santo que nos faz diferentes. É o Espírito Santo que faz essas atitudes extraordinárias. As mães que morrem para não abortarem.
Os maridos que sacrificam, quando na época da seca do Nordeste, trabalha sol a sol e depois tira um pouco da comida para os filhos comerem, faz uma farinha lá que tem e ainda passa fome para depois trabalhar com fome. Esses atos extraordinários não são normais. O celibato do padre não é normal. A unidade na diversidade. Se vocês acham que tem relia na paróquia com os batizados, imagina sem o Espírito Santo. Já tinha matado uns 30. Porque cada um pensa de um jeito, temperamento diferente, tudo diferente. Como é que ainda a paróquia ainda não tem essas... De vez em quando o SAMU não tem que vir aqui. É o Espírito. É o Espírito que consegue moldar. Santo Irineu falava que o Espírito é como a água na farinha. Quem não é batizado, se tiver a farinha ela não fica solta. Quando você coloca a água, o que acontece? Você dá unidade. A função do corpo de Cristo, dos batizados do Espírito Santo, é nos unirmos. Unir para entender que cada um depende do outro. Porque qual é a maior razão da ruptura com Deus mesmo? O que a serpente propôs? Comas e serás como? A soberba. Ou seja, o caminho que nos leva à salvação é todo o que for contrário à soberba. Por exemplo, eu reconhecer que eu preciso da oração de vocês. Vocês reconhecerem que eu preciso também rezarem por mim. E um com o outro. Comadre, reza por mim. Compadre, eu vou passar por isso, me ajuda. Impõe as mãos sobre mim. Então, isso que se chama comunhão dos santos. E olha que belo como a nossa igreja. Infelizmente, a gente é atacado naquilo que a gente tem de mais belo. A comunhão dos santos não é só com a gente que está aqui, é chamada igreja militante, mas também com a igreja triunfante do céu e a igreja padecente do purgatório. Ou seja, você pode tirar, inclusive hoje tem indulgência plenária, você pode tirar uma alma do inferno, você não pode não. Sinto muito, nós não sabemos quem está, mas quem está lá já era. Mas você pode tirar uma alma hoje do purgatório com a indulgência plenária. Olha o tanto que Deus quer que nós precisemos uns dos outros. E as almas podem interceder por você do purgatório. Então, e os santos nem se fala. Os santos não precisam tanto de nós, que já está lá no céu de boa. Mas eles podem nos ajudar no dia a dia, para que nós, a cada dia, abramos o nosso coração ao Espírito. Senhor, que não seja eu, que sejas tu. Já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Quando São Paulo disse isso, que é Cristo, quem é que faz Cristo viver nele? O Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo é que te muda. A sabedoria faz o quê? Que você tenha gosto nas coisas de Deus. Nós estamos passando por uma crise, gente, tremenda, de não levar as coisas de Deus a sério. Tremendo. Tudo que se faz lá fora, não estou dizendo como se fosse unânime, né? Mas para grande parte das pessoas da sociedade, deixa as coisas da igreja como se fosse algo assim, se der bem, se não der, né? Os compromissos, eu faço todos os meus compromissos lá fora, se sobrar tempo, eu cumpro na igreja. Né? Tudo que acontece lá fora, começa aqui na igreja. Não, vou começar com um horário aqui de adoração, todos os dias e tal. A pastoral é na terça ou na quarta, missa dominical. Aí começa. Apareceu uma coisinha aqui. Obrigado. Apareceu um outro compromisso aqui. O que você faz? Qual a primeira coisa que você corta? A igreja. Isso é uma facada naquilo ali. Porque ele levou você a sério. Ele te levou a sério. Ele te levou a sério até a morte. Esse é o problema que nós estamos vivendo hoje. Não colocar as coisas de Deus como prioritárias. Se isso não acontecer, você não vai conseguir salvar você e sua família. Não vai. Agora eu estava rezando ali. Fiquei um bom tempo rezando antes de vir para cá. E até escrevi para o
o nosso coordenador da catequese, porque Deus estava assim, os meus catequizandos não estão não participando da missa. Eu disse, o quê? Os meus catequizandos, se um catequizando não participa da missa, não deve receber o sacramento. A missa dominical é o básico para você começar a sua vida. Nós não vamos deixar pessoas receber sacramentos que não participam da missa dominical. E se os pais que estão aí não trazem os filhos também, não vão receber o sacramento. Que sentido tem se você não leva a sério a coisa mais básica, extraordinária, o mais importante que é a missa dominical? A oração diária, pelo menos de algo que também é pecado gravíssimo, você não vive. Como é que você é uma criatura que tudo depende de Deus para as coisas maiores? Por exemplo, isso que Jesus falou no Evangelho, a paz esteja convosco. É impossível você ter paz sem o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o mundo sempre está te atormentando. Isso já está no projeto divino. O mundo está te atormentando. Você não tem paz sem o Espírito. Porque você lida com problemas dos outros, problemas financeiros, saúde. Tem gente que esquece que a sua saúde ela é mantida por dentro por Deus. Aí você se preocupa, por exemplo, em acumular bens e não ajudar o próximo. Que a maior facada no coração de Deus é a falta de caridade, né? Ou você, no seu trabalho, você não trabalha bem, você trapaceia, seja trapacear financeiramente, seja o tempo, principalmente quando é emprego público, né? Ou você que está na sua empresa e vê o funcionário como se fosse um objeto, que dá lucro ou não. E você vai criando cada vez mais um coração frio, afastado. Essas pessoas, elas não têm consciência nenhuma de que quem mantém elas por dentro é Deus. E basta Deus tirar a mão e começam as desgraças. E é por isso que depois, quantas e quantas vezes, dezenas de vezes, eu atendo gente aqui dizendo assim, a minha vida virou um inferno. E nós somos honestos, padre. Nós sempre fomos de família trabalhadora. Trabalhamos dia e noite, honestidade. Por que isso acontece conosco? Quando você investiga a parte espiritual, que é a mais importante, se participava da missa, se rezava um terço, se lia a Bíblia, se tinha uma pastoral, adivinha? Nada. Eu disse, você deu sorte de estar até esse nível. Era para estar pior. Não existe opção de viver a vida mais ou menos. Porque a outra coisa que nós temos contra a salvação são os demônios que nós somos subjugados. E eles não perdem tempo. Demônio não dorme. Tanto é que uma das ações extraordinárias do demônio, que é a obsessão, que ela entra na imaginação, pode ser no sonho. Enquanto você está dormindo, ele está acordado, procurando te pegar. Mas se você tem a capacidade de lutar com as armas que nós temos, o rosário, confissão, soprou sobre eles e deu o poder de perdoar os pecados. Está aqui. A confissão não é algo inventado da Igreja Católica. Está aqui. Aqueles que vocês perdoaram, a confissão, a comunhão, a adoração. Se você combate, ele não tem poder sobre você. Porque você está usando as forças mais extraordinárias que Deus nos deu. São os anjos, são os sacramentos. E aí você vai salvar você e sua família. O que é a igreja? Igreja é a convocação de um povo para entrar em comunhão com a Trindade. O Espírito Santo é que mantém o amor do Pai e do Filho. E Deus mandou o Espírito Santo para que nós também participemos disso. Então nós temos que cada vez mais olhar para o céu. Colossenses 3. Buscai as coisas do alto. Lembra do Padre Léo, né? A última pregação dele, que é histórica, incrível. Aquele homem, como é que é? Ali é o Espírito Santo, como é que um homem, aquele estágio degenerativo, consegue fazer uma pregação para aquele tanto de gente, aquele tanto de tempo? Tanto é que poucos dias depois ele morreu, se não me engano. Aquilo é o Espírito.
E eu lembro que ele falava que não enxergava, ele tinha que pôr uma letra no computador grande, porque o câncer também não conseguiu. É algo extraordinário. E o que ele mais falava era: buscai as coisas do alto, por favor, levem a sério a igreja enquanto há tempo, antes que seja tarde demais. O que a gente pode fazer para você não deixar de levar? Qualquer coisinha que acontece, afasta da igreja. Ganha um cargo diferente. Não, padre, agora eu estou com um cargo diferente. E que se dane o cargo. É a sua alma. A sua família inteira está em jogo. Pede o Espírito Santo: Senhor, que eu seja perseverante, que eu perdoe. Se você tem ferida na igreja, eu sei que tem muita gente da igreja, de padres, bispos e leigos, que podem ter ferido você. Mas pede para que Deus cure essa ferida. Mas não deixe essa ferida te impedir de participar da igreja. Se você tem uma mania de perseguição, ou de que você... Tem gente que fala, que vem para a missa: não, padre, hoje eu vou para a missa, e as pessoas ficam me olhando. Não olha em você não, ninguém está nem para você. É você que está com isso na cabeça. Mania de perseguição. Pede para o Espírito Santo tirar isso. Tira isso da sua cabeça. Senhor, Espírito, vem. Vamos pedir o Espírito Santo hoje com toda força. Se você tem uma fraqueza do pecado, do adultério, da gula, pornografia, da avareza. Gente, a tal da avareza, eu fico tentando achar. Esses dias agora eu atendi uma pessoa que não é de Porá, é de Goiânia. Eu vou falar que nem era para falar que era de Goiânia. E ele trabalha com um cara empresário, está muito, muito, muito bem financeiramente, e é muito católico. E ele me disse que ele tem uma capela na empresa, permitida pelo bispo, que não pode ter capela assim, né? Uma capela com um Santíssimo lá. Uau! Aí depois passa um tempo, ele começa a falar que o seu salário não era dos... Como assim, né? Cadê a caridade? Cadê a caridade? Cadê o dom do amor? Onde está? Parece que quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Imagina o quanto uma pessoa pode, com o seu crescimento econômico, ajudar várias famílias, várias instituições, a própria igreja, né? Por que esse apego? Por isso que eu digo, a gente precisa ter formação doutrinária, além da oração, para entender, gente, que a caridade, você nunca perde com ela. O maior bem de uma empresa são os funcionários. E é claro que os funcionários também devem ter consciência que não pode ser um mulambado ali, um cristão que está ali trabalhando só para roubar o tempo, o dinheiro do patrão. E o patrão tem todo o direito de mandar embora se não for bom. Isso não é pecado, tá? Se não está produzindo, paciência. Mas o patrão tem que ter noção que o maior bem que ele tem na empresa são as pessoas. Porque são as pessoas que vão te defender na hora do julgamento. Que vão lutar. Esse sempre foi justo comigo. Ele merece o céu, Senhor. São eles que vão lutar por você, ou o contrário. Sim. Quantas e quantas pessoas começam bem na igreja e depois se embrenham nos bens materiais? Não estou falando que sou contra, mas parece que é todo mundo. Eu fico desesperado com isso. Aí começa a ir para passear para lá, Caldas Novas, fazenda e sei lá o quê. Não é implicância, estou falando que fazenda é porque é o nosso ambiente. E depois não vem à missa, não adora, não faz nada. E quem é que dá força para mesmo... Eu quero que vocês prosperem, até porque se você prosperar, você pode dar mais emprego. Mas quem é que dá força para caridade? Por isso que eu sou contra quando as pessoas falam assim: não dê esmola no semáforo. Eu acho uma frase muito pesada, sabe por quê? Que você acaba ganhando um hábito vicioso de não ajudar.
Quem mais precisa da esmola não é quem está lá do outro lado, é você, somos nós. Nós temos que aprender a ter o hábito de fazer caridade, de abrir mão, né? De ajudar quem precisa, estender a mão. Isso é o mais importante que nós temos. Ajudar a igreja. Também nós estamos aí na luta para dar consciência do dízimo para a igreja, que não é para o padre, é para a evangelização. Imagina quantas pessoas um dizimista não ajuda, mas parece que cada vez mais é difícil de ter consciência, né? De que o que você está fazendo é algo enorme. Nós temos a mania de não levar Deus a sério, e é o Espírito Santo que faz isso. É o Espírito Santo. Quando eu estou fraco, quando eu estou cansado, falo, vem Espírito Santo, vem. Faz essa criatura repugnante, um santo, cheio de vícios, num santo, filho de papaizinho, sim. E eu nunca escondi isso, e eu carrego marcas fortíssimas disso. Não estou reclamando da criação dos meus pais, que estiveram aqui hoje, que eu amo muito, mas isso deixa marcas. Quando você cria um menino sem trabalhar, sem lutar, quando a gente cresce, fica aquela lacuna. Para mim, muita coisa é mais difícil. É muito mais difícil que uma pessoa humilde, tratada no trabalho. Mas, paciência. O que eu tenho agora para me ajudar? O Espírito Santo, me ajuda. Eu sou filho de papaizinho, difícil, tudo é difícil. Eu preciso da sua graça, para eu ser perseverante, para eu servir. Me ajuda, Espírito Santo. Mas não deixa de pedir. Peça ao Espírito Santo. Se você tem outras fraquezas, tudo bem, a minha pode ser essa, né? A inércia, né? A dificuldade de dar o primeiro passo. Mas a sua pode ser outra dificuldade. Invoca o Espírito Santo. Quando você quiser matar o seu cônjuge, fala, Jesus, o Espírito Santo vem me dar um amor por esse bendito. Eu não consigo amá-lo, mas o Senhor consegue. Ou quando tem alcoolismo, eu sempre falo isso para as mulheres que têm um marido alcoólatra, elas tomam uma repugnância tão grande, eu falo, que tal pedir o amor para amá-lo bêbado? Ah, não. Mas todas que optaram e aceitaram, Senhor, me dá o amor para amá-lo, os maridos depois se libertaram. A mulher que conseguiu chegar e falar, eu te amo, meu bem, assim mesmo, babando, vomitado, né? Só o Espírito faz isso. É o Espírito que faz novas todas as coisas. Bem, feche os olhos um pouquinho. Podia falar do Espírito Santo aqui até amanhã. Vocês vai para a barraquinha? Alguém levanta a mão, não, né? Feche os olhos. Bom, Senhor, aqui estão seus filhos. Eles que decidiram estar aqui hoje junto de Ti. Deixaram de fazer algo por Ti, Senhor. Eu sei que o Senhor fez muito mais por nós. Que nós não merecemos nada. Porque o Senhor é o puro amor. Mas eu te peço humildemente, que essa pequena brecha que eles tiveram, Senhor, de estar aqui, de estar junto de Ti, que seja suficiente para que o Senhor envie agora o Teu Espírito Santo. O Espírito que vai curar os corações que estão duros, machucados. Os corações que não estão sendo capazes de amar o cônjuge, que estão feridos. Os corações que não estão sendo capazes de amar nem os filhos. Existem pais aqui que não dão atenção aos filhos, Senhor. Mexe com esses corações para que saiam daqui ardendo. E que após sair daqui, liguem para seus filhos, ou vá em busca deles, dar um abraço e dizer, como eu te amo, meu filho. Não com o amor deles, mas com o Teu Espírito Santo. Muitos aqui, Senhor, não são capazes de Te amar verdadeiramente. Deixam tudo para a última hora. Tudo que é Teu é deixado de lado. E eu te peço humildemente que o Senhor mande Teu Espírito Santo também, para que todos que aqui estão priorizem as coisas de Deus. Priorize a oração, priorize a adoração, a comunhão, a Santa Missa. Vem Espírito Santo de Deus. Dê o dom do perdão aos que não conseguem perdoar.
Dê o dom da alegria aos que estão perdendo cada vez mais a alegria no dia a dia. Dê a paz que o Senhor prometeu, que só o Senhor pode dar, mas uma paz lá dentro, Espírito Santo, uma paz dentro do coração, mesmo que os problemas ainda aconteçam lá fora. Às vezes problemas financeiros. Existem pais de família aqui preocupados com a vida financeira. Eu sei que dói, meu irmão. Deus sabe da sua dor, mas o Espírito Santo te conduzirá a decidir com a sabedoria, a inteligência, o que fazer, qual caminho tomar. E após você priorizar a Deus, a providência divina não te faltará, porque é o Espírito Santo que dá vida a tudo. Você não escolheu um qualquer, você escolheu o Senhor do universo. Recebe essa palavra de certeza de que a providência não vai faltar na sua família. Vem, Espírito Santo, sobre aqueles que estão no luto, a dor do luto, que às vezes não conseguem superar, que eles saiam daqui hoje, não sem saudade, mas com a certeza de que eles estão bem, e que a perseverança na oração, na missa, e a santidade de vocês, fará que um dia, você e sua família estejam reunidos no céu. Vem, Espírito Santo, sopra sobre todos aqui presentes, revigora as forças dos fracos, dê a perseverança na dor, faça que esses seus filhos saiam daqui hoje diferentes. Ó minha Senhora, esposa do Espírito, cubra com teu manto sagrado todos aqui presentes, todos que têm medo da conjuntura que estamos vivendo. Tira o medo, não tenha medo de servir ao Senhor. Abre o coração para o Espírito. Vem, mãezinha, cubra com teu manto todos aqui presentes. Pise na cabeça da serpente contra todas as maldades e as ciladas do demônio. Faça que esses teus filhos estejam cada vez mais, através do Espírito Santo, configurados ao teu Filho Jesus. Assim seja.